nós somos quebrados como esse vaso. E muitas vezes não nos resta pedaços inteiros, né? Somos quebrados por inteiro. Quero convidar você a pegar. Quero convidar você a pegar a palavra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Jeremias 18, 1. E o título dessa passagem diz assim: O vaso do oleiro. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e eu entrei e encontrei-o ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costumava acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi então a linguagem do Senhor: Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos, assim sois vós em minhas. Casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, ele usava de parábolas, de histórias, para falar com aquele povo, para que aquele povo compreendesse o que ele queria dizer da melhor forma. E hoje, o Senhor usa dessa palavra para falar ao nosso coração. Assim como ele falou ao coração de Jeremias, ele convidou a nós para estarmos aqui para falar ao nosso coração. Jesus, ele falou do barro, desse oleiro que faz uma obra-prima, para que Jeremias entendesse que ele não é nada, que ele é frágil, que quando derrubado no chão ele se quebra. E assim somos nós. Esse barro, para ser moldado, ele precisa passar por todo um processo para ele chegar ao ponto de ser feito um vaso. Quem daqui sabe como que funciona uma olaria? Me ajudem então. Como que funciona essa olaria? Coloca a argila na mesinha ali que vai girando e vai modelando. Coloca ali no torno, né? O barro. Tem que ter água. Tem que ter água. Thierry, me ajude. É isso aí que eles falaram? Isso aí. Com as mãos. Então, mas para chegar a esse ponto desse barro ser colocado no torno, para que o oleiro vá moldando esse barro para tornar um vaso, ele passa por todo um processo para ele chegar a esse barro, essa argila, né? E esse processo, ele acontece, ele é extraído da terra, esse barro. Então o oleiro, ele precisa ir na terra, uma terra boa, né? E pegar esse barro, mas esse barro vai vir com raízes, com sementes,
com pedras, calcário, com lixo muitas vezes. E aí esse barro precisa passar por todo um processo. Pensa aí, que tipo de barro que você é? É um barro cheio de matinhos? De raízes? De pedras? O oleiro pega essa terra, que somos nós, e ele vai peneirar para extrair dali o que há de melhor. E aí nós vamos passando por essa peneira, né? E tudo que é impuro vai ficando em cima da peneira e o que é melhor vai saindo ali. Mas todo esse processo, ele não pode ser feito também sem a água. Porque todo mundo conhece a argila, né? Já trabalhamos na escola, né? Com esses... Então, para a gente conseguir fazer aquela massa, a gente precisa ir colocando água em porção certa, em doses certas, para que a massa vai ficando homogênea. E depois desse processo que ele peneirou, ele foi colocando água para essa massa ir se homogeneizando, o oleiro vai colocar essa massa para descansar. E o que é essa água trazendo para a nossa vida? Trazendo para aquele barro que eu fui sendo extraída. Essa água é o Espírito Santo. Que nós fomos selecionados, mesmo sendo um barro não tão bom. Mas o Senhor vem e Ele, com todo o processo, Ele vai nos limpando. E vai tirando tudo que é impuro. E o Espírito Santo vem e vai molhando aquela terra. E vai virando aquela massa. Mas existe um processo desse barro que precisa passar, que todos nós também vamos precisar passar, que é um processo de cura. É um processo de descanso para curar esse barro. E nesse tempo, nesse processo de descanso, é o momento que a água vai se dando, umedecendo aquela terra para se dar forma naquele barro. Para que todo o ar, toda aquela bolha de ar que vai ficando no meio do barro, ela vá saindo para que fique aquela massa pura. E aí você me pergunta, mas bolha de ar, Nancy, o que significa para minha vida essa bolha de ar? Essa bolha de ar é o nosso eu, é o nosso ego, que muitas vezes incha, né? Ah, mas eu sou boa, eu sou melhor, eu consigo, eu faço, eu preciso estar em primeiro lugar, eu preciso ser a primeira, eu quero o melhor. E vai suflando. Mas na medida que esse barro vai descansando, aquelas bolhas de ar vão saindo. E aí o oleiro, ele precisa pegar o malho. Todo mundo sabe o que é o malho? Não. Vocês já ouviram falar em malhar feijão? Sim. Ufa, não sou só eu dessa época, gente. Que agora tem máquina para fazer isso, né? É uma madeira, na verdade são duas madeiras presas numa corrente ou numa tira, numa corda, alguma coisa, né? E você segura em uma ponta dessa madeira e a outra você vai batendo, né? Em cima de uma lona. Em cima de uma lona.
E aí o oleiro pega esse malho e vai batendo nesse barro, para que isso tudo vai se tornando, vai se dando forma. E aí eu pergunto para você, você já foi malhado? Em algum momento da tua vida você já viveu essa experiência de ser malhado? Eu já. Muitas vezes. E muitas vezes eu fui malhada para que saísse essas bolhas de ar da minha vida, da minha pessoa. Para que o meu ego, eu não posso ser humilhada, eu não posso ser ofendida, eu não posso ser julgada. E Deus, esse divino oleiro, Ele vai nos dando oportunidades para que nós nos tornemos o melhor barro. E Ele permite, muitas vezes, é Ele mesmo que vem e bate. Por quê? Porque nós ainda não somos aquele barro que Ele quer para estar ali no torno. Nesse processo é o momento em que a água se espalha, tornando o barro maleável e evitando rachaduras. A água em contato com a terra vai dando liga. E a gente vai começando a mexer com o barro e ele vai se abrindo. Porque se você pegar a terra em si, você puxa a terra e ela esfarela. E é a água que vai dando essa liga no barro. E olha só, a água é fundamental nesse processo. Essa água é o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir passar por um processo de dor sem a gente ter o Espírito Santo. Sem a graça do Espírito Santo. Sem essa água viva do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, se você quer ser um vaso como algum desses que você vê aqui na frente hoje, cada um sonhado pelo oleiro, cada um com o seu detalhe, precisa passar por esse processo. Precisamos ser quebrados. Precisamos passar pelo sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento nós começamos a murmurar, lamentar e não queremos passar por isso. Mas se Deus está permitindo, esse divino oleiro está permitindo, é porque Ele quer fazer uma obra nova em ti. Eu não posso antecipar o processo. Eu preciso passar por esse processo. Por quê? Porque essas bolhas, depois de formado o barro, se ficou algumas bolhas de ar no vaso, quando ele é colocado no forno para secar, essas bolhas vão explodir e vão acabar ferindo os outros vasos que estão no forno. Olha só, se o meu ego, se o meu eu permanecer ainda muito forte ali, em algum resquício, em alguma forma, em todo o processo, eu vou acabar ferindo, me destruindo e ferindo alguém que caminha comigo. Comunidade Água Viva, isso é para nós, né? Nós precisamos desejar ser quebrados, desejar ser malhados por esse divino oleiro, querer que Ele nos bata, que Ele nos santifique, que Ele nos purifique, que Ele tire toda a impureza, que Ele tire todas as bolhas de nós. Porque quando Ele colocar nós na última etapa, que é o forno, que é o fogo que vai nos aquecer,
nós podemos nos destruir e ainda ferir os nossos irmãos. Nós podemos destruir a nossa casa se nós não formos a mulher que Deus sonhou. Se nós formos egoístas e pensar só em nós, os nossos filhos serão destruídos. O nosso esposo será destruído. Assim também os esposos também. Se o ego for maior, se o egoísmo for maior. Se lá no meu trabalho, o meu ego falar mais alto, eu posso colocar tudo a perder. Mas eu preciso aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para ser purificado. Ontem eu partilhava com a Letícia. Eu já tinha a palavra, né? Deus já tinha me dado a palavra. E eu partilhava com ela algumas coisas que estavam acontecendo. E depois que eu partilhei com ela, eu indo para casa, eu estava lembrando, eu disse, meu Deus, é isso, Deus quer falar primeiro ao meu coração. Porque quando nós somos chamados para estar aqui e partilhar com vocês, Deus primeiro precisa falar em mim. E muitas vezes, nesse último ano, assim, muitas vezes eu fui quebrada, eu fui malhada, eu fui julgada, eu fui acusada. Mas eu só dizia, Senhor, eu te amo. Eu te amo com um amor tão pequeno, tão pouco. Mas eu te entrego tudo. E Deus foi honrando. E Deus foi cuidando. E Ele foi me mostrando quem eu me tornaria se não fosse a misericórdia dEle na minha vida. Se eu não tivesse me encontrado com Ele há alguns anos atrás, há 7 anos atrás, 8 anos atrás. E eu olhava para a pessoa que fazia tudo isso comigo e eu dizia, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse a Tua misericórdia eu seria bem pior do que ela. Deus foi me moldando. Ele pegou esse barro, porque muitas vezes nós olhamos assim e dizemos assim, Senhor, mas comigo tem muito barro muito melhor do que nós. E eu digo para você, tem barro que já está limpo, está pronto. Mas Deus escolheu esse barro aqui, Ele escolheu esse barro aí, ó. Olha pro teu irmão do lado e diz assim, ó, seja bem-vindo a essa olaria de Deus. Belisca ele e diz assim, eu vou dar só um beliscão para tirar essa bolha de ar que está aí. Esse ego teu que está aí. Tem barros muito melhores do que nós. Mas Deus, Ele quis esse barro, que sou eu e você, para fazer um vaso novo, para fazer um vaso lindo. E nós precisamos nos abrir e nos deixar, nos abandonar nas mãos desse oleiro. Depois de tudo isso, o oleiro volta a massa, essa massa, beliscando ela e tirando essas bolhas. Então imagina aí essa massa, esse barro, ali já aos olhos do oleiro já tá bom, mas quando ele puxa esse barro, ainda tem bolhas de água, e aí ele vem e muitas vezes na nossa vida são as pessoas mais próximas de nós que chegam e dão uma beliscadinha assim, naquela dor, naquele trauma. É ou não é? Naquela ferida. Mas o que o oleiro, esse divino oleiro, o que Deus quer com isso? Ele quer te tornar um barro melhor. Ele quer te fazer um vaso mais belo.
E às vezes a gente olha para esse irmão e diz assim, isso daí não devia de ser comigo, isso daí não vale nada. Olha quanta miséria ele tem. Deus está usando desse irmão para nos tornar melhor, para nos tirar essas bolhas de ar que tem ali. Por fim, o oleiro coloca o barro no torno e começa a modelar aquele vaso que está no coração dele. Antes de ele começar a modelar esse vaso, quando ele coloca essa bola de barro em cima do torno, ele já sabe a obra que ele vai fazer. Olha que lindo isso. Deus, Ele sonhou com você, Gabriel. Ele sabe o vaso que Ele quer fazer de você. Ele sabe a obra que Ele quer fazer de você. Fafá, quando Deus te chamou para essa casa do oleiro, é porque Ele tinha no coração dele já o desenho do vaso que Ele quer fazer em você. Se deixe ser maiado, se deixe ser quebrado. Esse oleiro, ele não queria fazer isso com a gente. Sabe por quê? Porque ele sabe tudo. Ele conhece tudo. E ele é perfeito. Ele queria só pegar esse barro, largar no torno e modelar. E fazer. Gente, olha esse vaso. Quando eu olhei esse vaso lá, eu disse, eu preciso levar ele. Imagine o oleiro fazendo esse vaso. Puxando um pouquinho para cá, deixando a borda mais para fora. Isso tudo estava no coração do oleiro quando ele colocou o barro em cima do torno. Isso tudo está no coração de Deus quando Ele trouxe você aqui. Quando Ele te chamou de alguma forma, em algum lugar. Mas, quando o oleiro, lá no dia que Jeremias desceu a essa casa do oleiro, quando o oleiro estava para fazer a borda desse vaso, o vaso se quebra. E aí o que o oleiro fez? Está ali na palavra. Vamos pegar a palavra de novo. Quando o barro, lá no versículo 4, quando o vaso estava a modelar, não lhe saía bem, como costumava acontecer nos trabalhos de cerâmica. O vaso de barro é o vaso de cerâmica, né? Como costumava acontecer nos trabalhos de cerâmica. Punha-se a trabalhar em outra sua maneira. O que então o oleiro fez? Ele amassou todo aquele vaso de novo. Colocou ali. E ele quer fazer aquele vaso que está no coração dele. Nada vai tirar ele desse foco. Então eu digo para você, se você está aí meio quebrado, às vezes assim, essa obra está acontecendo na tua vida. Você está sendo formado. Mas em algum momento algo vem na tua vida e te quebra. Seja uma doença, seja um problema com o filho, seja um problema no trabalho. De alguma forma, Deus, Ele não vai desistir de você. Ele vai amassar todo esse barro, Ele vai colocar de novo no torno e Ele vai fazer esse barro. A única coisa que vai impedir Deus de terminar essa obra é você mesmo. Se você não se deixar molhar por a água que o oleiro tem. Esse vaso, quando ele estava na borda,
penso eu assim, imaginando tudo isso, imaginando o oleiro fazendo quando ele chegou na borda. O vaso, o barro secou, porque a água exigia mais de água. Aquele barro não era tão puro, tão bom, tinha alguns matinhos, tinha algumas pedrinhas ainda, algumas bolhas de ar. Ele diz, não vai sair perfeito. Porque se eu colocar no forno, ele não vai resistir. Então eu não posso perder esse vaso. Deus, Ele não quer perder você. Ele volta, molha o barro, água do Espírito Santo em nós, derramado em nós. É isso que nós precisamos pedir. Porque só o Espírito Santo vai nos permitir a ser moldados, vai nos deixar, Ele vai nos dando coragem, Ele vai nos dando força, Ele vai nos mostrando o caminho para ser esse vaso. Esse oleiro, ele pega esse barro novo e vai moldar. E ele só faz isso porque somos muito mundanos. Gostamos muito das coisas mundanas. Esse oleiro, ele só faz isso com o barro. Ele só malha o barro. Ele só sova, ele amassa, ele tira as pedrinhas, ele belisca. Porque nós somos muito mundanos. Nós buscamos muito as coisas do mundo e não buscamos as coisas do alto. Por isso que o nosso barro, a nossa terra, é muito cheia de raiz, de mato, de cisco, de semente, de lixo. Muitas vezes a minha vida está cheia de lixo. E o que acontece? Eu pego as coisas mundanas lá de fora e levo para onde? Para dentro da minha casa. Eu vou lá no mercado, olho todas aquelas prateleiras, tudo que vai me dando vontade eu vou pegando uma cerveja, vou pegando um chocolate, eu vou lá no barzinho e pego todas, chego na minha casa, eu quebro tudo, eu sou o macho, eu sou o valentão, eu bato nos filhos. O que eu estou fazendo? Eu estou levando o mundo para dentro da minha casa. Jovens, vocês, muitas vezes o pai e a mãe estão lá rezando. E vocês saem e usam droga, bebem, prostituição. E aí voltam para dentro da casa de vocês. E aí quando o pai diz, não, você não vai. Não, você vai fazer isso, vai ficar sem celular, vai ficar sem roupa nova, porque na minha época tinha isso, tá? Não vai ganhar roupa, não vai ganhar calçado. Você não obedeceu? Aí o pai e a mãe são ruins. Mas eu tô levando o mundo para dentro da minha casa? E quem que é o rei lá fora? Quem que tá reinando lá no mundo lá fora? O encardido, o demônio. E aí você leva ele para reinar na tua casa. Eita, levo cachaça lá para dentro da minha casa. Chega uma visita, eu sirvo a cachaça. Tem até um lugarzinho, né? Lá, o barzinho. Esse é o lugar do encardido, tá aqui. Fica aqui. Reina aqui. E aí quando acontecem as coisas na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, eu não aceito. Eu não quero. Não, Deus está me castigando. Mas aí Deus vem com o malho e bate nesse barro. Por quê? Porque Ele não desiste de você. Eu vou ouvir. Pegar meu celular, vou ouvir as músicas mundanas, vou ficar ali. E essas músicas mundanas vão me trazendo a malícia, os desejos desregrados. E ele vai reinando dentro da minha casa.
A pornografia entra, as revistas, o celular tem aqueles grupos mundanos. E aí eu não quero que o inimigo reine na minha casa, eu quero que Deus reine na minha casa. Mas o que eu tenho levado do alto para dentro da minha casa? Eu tenho levado o terço? Eu tenho buscado a Eucaristia e levado, sendo esse sacrário vivo da Eucaristia para dentro da minha casa? E o inimigo vai reinando. E a gente não vai entendendo. Mas Deus é esse divino oleiro. E Ele não desiste. E Ele vai permitindo que sejamos quebrados, malhados, para que Ele complete essa obra em nós. Se eu der corda para o inimigo, vai secar cada vez mais o barro que eu sou. E vai nos desconfigurando. É isso que o pecado faz em nós. É isso que o encardido faz em nós. Nós vamos tirando aquelas características, aquela beleza, aquele vigor que existe em nós. Eu falava para os jovens no último final de semana que a gente teve um encontro, eu falava para eles: observem a foto de vocês agora, do passado, e a partir de agora que vocês começam a caminhar com Deus. Fotos depois disso. Decisão, cortar o pecado, vai trazendo a beleza, o vigor. Tudo isso vai mudando em nós. E o pecado vai fazendo isso, vai desconfigurando. Às vezes nós olhamos pessoas que usam droga, que bebem, a gente vê assim aquelas pessoas acabadas, destruídas. É isso, gente, que o pecado faz em nós. Mas Deus, Ele quer te fazer uma obra nova. Ele quer te dar a beleza que está no coração dEle. Deixa Deus fazer essa obra em você. O desejo de Deus é que por essa dor de ser malhado, nós aprendamos e nos aproximemos dele. É só esse o desejo. Que quando ele vem e bate em nós, quando ele nos quebra, muitas vezes nós estamos assim, né? Que até o oleiro vem. Aí você diz assim: bah, mas eu já era um vaso. E aconteceu isso comigo. Por que aconteceu? Porque nós nos achamos suficientes, né? Ah, agora eu já sou santa. Agora eu não caio mais. Ah, eu não vou cair naquele pecado que foi dali que Deus me resgatou. Mas aí o que Deus faz? Tira a mão dele. Ele só tirou a mão. Vocês viram? Eu só tirei a mão de baixo. É isso. Sabe por quê? Porque Ele quer nos trazer para perto. E normalmente quando a gente está assim, é que a gente busca Deus. É na dor, é no sofrimento. Ele permite tudo isso. Sabendo tudo isso, quero convidar você a pegar a palavra lá em Isaías 64, capítulo 64, versículo 8. Pega aí. Isaías 64, capítulo 64, versículo 8. Olha só. E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai.
Nós somos a argila da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Eu vou ler de novo. E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai. Nós somos a argila na qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos modelados. Nós somos essa argila. E nós precisamos nos permitir ser na mão desse oleiro. Nos deixar ser moldados, porque muitas vezes nós queremos que esse barro, esse vaso, esse barro seja modelado conforme nós queremos, né? Nós temos os nossos sonhos, os nossos planos. Eu vou fazer tal faculdade, eu vou fazer tal coisa, eu vou cuidar disso, eu vou ser... Mas Deus não tem esse plano para nós. E Deus nos quebra. Porque o vaso que foi para Ele sonhou para mim, está no coração dele, não está no meu coração. Esse vaso não está no coração dos meus pais. Está no coração de Deus. Muitas vezes nós nos condicionamos e somos profissionais, somos filhos como os nossos pais querem. Somos esposas como os nossos maridos querem. Somos esposos como as esposas querem. Mas eu venho dizer para você, você precisa ser quem Deus sonhou para você. Você precisa buscar santidade. Você precisa buscar as coisas do alto. Eu preciso buscar e levar para minha casa as coisas de Deus. Para que lá na minha casa, Deus faça essa obra. E eu molhada, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, possa transbordar e ficar mole, esse barro mole, que se coloca no torno e o oleiro vai moldando, e ele vai moldando de dentro para fora, e ele vai fazendo essa obra que ele sonhou. Mas eu preciso ser cheia do Espírito Santo para que esse barro que eu sou seja molinho nas mãos de Deus, molinho nas mãos do oleiro. Quero convidar você a ficar de pé. E que Deus já foi colocando no teu coração, o Espírito Santo já foi revelando aonde que Ele quer tocar, aonde que Ele quer beliscar hoje, para tirar essa bolha, aonde Ele está batendo, porque nós, muitas vezes, já estamos aqui sendo molhados por Deus, por esse oleiro, né? Nós viemos aqui porque já estamos sendo molhados e nós não sabíamos que realmente esse malho está nas mãos do oleiro. Mas nós descemos à casa do oleiro para ouvir o que ele quer falar. Lembra lá no início? E o que ele falou hoje, através dessa palavra no seu coração? Pensa aí. O que hoje Deus está pedindo para você? Para se deixar quebrar ainda mais. Para se deixar apanhar ainda mais desse malho. Para ser moldado. E nós vamos pedir o Espírito Santo, essa água viva do Espírito Santo, que vai encharcando esse barro, que vai molhando esse barro.